Ninguém na cidade de Oak Ridge esperava por algo diferente naquela noite. Era o tipo de cidade onde o extraordinário nunca acontecia, até que o circo chegou. As luzes se acenderam, as barracas surgiram da escuridão, e o cheiro de pipoca e algodão doce se espalhou pelo ar. Mas escondido por trás das cores vibrantes e das risadas alegres, algo monstruoso aguardava nas sombras. E aquela noite seria muito diferente do que qualquer um poderia prever. Circos sempre haviam fascinado Adam desde criança. Na cidade pacata de Oak Ridge, qualquer coisa que quebrasse a monotonia era bem-vinda. E para ele o circo sempre trazia uma aura de magia. Mas aquele era diferente. O Circo Maravilha chegou sem aviso, montando suas tendas na clareira à beira da cidade como se tivesse brotado da noite para o dia. Ninguém havia visto os caminhões chegarem ou os trabalhadores levantarem as barracas. De repente estava lá, iluminado por luzes cintilantes, chamando os curiosos. Adam tinha 18 anos e estava no último ano do ensino médio, vivendo no limiar entre o tédio e a ansiedade de deixar Oak Ridge. A ideia de ir ao circo parecia uma última aventura antes de encarar a vida adulta. Ele e seus amigos, Lucy e Tom, estavam animados para ver o show, especialmente depois que rumores começaram a circular sobre uma atração especial, algo que ninguém tinha visto antes. Ouvi dizer que eles têm um animal enorme, comentou Tom, enquanto caminhavam em direção às luzes brilhantes na noite escura. Algo que nem está nos cartazes. Lucy riu, mas havia uma pitada de nervosismo em sua voz. Ah, claro. Como se fossem exibir algo tão chocante numa cidade minúscula como a nossa. Talvez seja justamente um motivo para virem para cá, respondeu Adam, olhando para as sombras entre as árvores que ladeavam a estrada. Havia algo no ar que não parecia certo. Algo que fazia os pelos de sua nuca se arrepiarem, como se a própria floresta estivesse observando-os. Quando chegaram, as barracas coloridas e o som da música os receberam. Mas Adam não conseguiu se livrar da sensação de desconforto. Ao redor as pessoas riam, crianças corriam entre as barracas e o cheiro de pipoca doce preenchia o ar. Era uma cena alegre, mas havia algo de errado com a atmosfera. Os trabalhadores do circo, palhaços, trapezistas, domadores, passavam silenciosamente entre os visitantes, seus olhos escuros parecendo observar com uma intensidade que não combinava com a alegria do espetáculo. Mas a principal atração da noite ainda não havia começado. No centro do grande pavilhão, uma multidão se reunia, esperando o início do espetáculo. E quando as luzes finalmente se apagaram, o apresentador entrou em cena. Ele era um homem alto e magro, com um sorriso que não chegava aos olhos e um brilho estranho em seu olhar. Havia algo inquietante nele, algo que fez Adam apertar os punhos involuntariamente. Senhoras e senhores, começou ele, a voz ecoando por todo o pavilhão. Esta noite vocês serão testemunhas de algo único, algo que não podem encontrar em qualquer outro lugar do mundo. As luzes piscavam, mudando de cor, e a multidão prendia a respiração. Eles estão prontos para ver a criatura? A voz do apresentador assumiu um tom mais baixo, quase conspiratório. Uma fera como nenhuma outra, que só pode ser controlada sob circunstâncias muito específicas. O coração de Adam bateu mais rápido. Algo na voz do homem o deixou alerta, como se o perigo estivesse à espreita, pronto para pular de trás das cortinas. Ele olhou para Tom e Lucy, que estavam igualmente tensos. O silêncio no pavilhão era opressor, todos esperando para ver a criatura prometida. Então, com um gesto dramático, o apresentador ergueu as mãos. As cortinas se abriram lentamente, revelando uma jaula gigante no centro do palco. E dentro dela, à sombra das grades, estava a coisa. Ao primeiro olhar, parecia um animal, grande e musculoso, coberto por um pelo grosso e escuro. Mas havia algo mais, algo muito mais. Humano. Os ombros largos, o formato das mãos, ou seriam garras, e os olhos, aqueles olhos brilhando na escuridão, com um olhar que era sem dúvida consciente. Não era só um animal, era uma aberração, uma fusão grotesca entre homem e besta. E então o silêncio foi rompido por um rosnado profundo que reverberou por todo o pavilhão. É, um lobisomem, sussurrou Lucy, incrédula. Sim, respondeu o apresentador com um sorriso sinistro. Um verdadeiro lobisomem, mantido em cativeiro, por enquanto. A multidão murmurou, um misto de medo e fascínio. O lobisomem, em sua jaula, olhava para cada pessoa como se estivesse avaliando-as, esperando o momento certo. A tensão no ar era palpável. Adam mal conseguia respirar. Algo estava terrivelmente errado, ele podia sentir. Foi então que as luzes do pavilhão falharam.
Um estalo alto como um trovão seco ecoou no ar, e as luzes se apagaram por completo. Por um momento, tudo ficou em completa escuridão. O som da multidão ficou mais alto, as pessoas sussurrando nervosamente. Então, veio o som de metal se retorcendo. Adam olhou para o palco, o coração disparado. Quando as luzes voltaram, fracas e oscilantes, ele viu o que temia. As barras da jaula estavam dobradas, arrancadas como se fossem feitas de papel. O lobisomem não estava mais dentro. O pavilhão explodiu em pânico. Pessoas gritavam e corriam em todas as direções. Adam agarrou a mão de Lucy, tentando sair dali, enquanto ouvia o rosnado monstruoso se aproximando. O lobisomem havia escapado, e agora o verdadeiro espetáculo de terror estava prestes a começar. Quando o circo chegou, todos pensaram que seria uma noite de diversão, risadas e entretenimento. Ninguém imaginava que seria o início de uma caçada desesperada por sobrevivência. Agora, o lobisomem está à solta, e a pequena cidade de Oak Ridge vai aprender que algumas atrações nunca deveriam ser vistas. O pânico havia tomado conta de Oak Ridge. O som ensurdecedor do metal se rompendo ainda ecoava na mente de Adam, enquanto ele, Lucy e Tom corriam pelas ruas da cidade. Suas respirações ofegantes, em meio ao caos que se espalhava como fogo. O lobisomem, aquela coisa horrível que eles haviam visto de perto, estava solta. Cada rosnado distante trazia consigo a certeza de que algo terrível estava para acontecer. O ar noturno parecia mais frio agora, como se a própria cidade estivesse encolhendo sob o peso do horror que se aproximava. As luzes do circo, que antes pareciam convidativas, agora eram manchas distantes no horizonte, cintilando de maneira sinistra. O som da música alegre havia desaparecido, substituído pelos gritos das pessoas que corriam para salvar suas vidas. Mas Adam sabia que não havia fuga fácil. Eles não estavam lidando com um animal comum. Aquela criatura era algo muito, muito pior. "Temos que sair daqui", gritou Lucy, sua voz trêmula enquanto tentava recuperar o fôlego. Ela estava pálida, os olhos arregalados pelo medo, mas suas pernas ainda se moviam com a adrenalina da sobrevivência. "Isso não é um animal", disse Adam, mais para si mesmo do que para os outros. Isso é um monstro." Tom olhou para ele, o rosto manchado de suor, os olhos cheios de desespero. "O que diabos vamos fazer, Adam? Vamos continuar correndo até quando?" Adam parou por um instante, forçando seus pensamentos a se alinharem em meio ao pânico que se espalhava em sua mente. Correr não iria resolver nada. Eles tinham visto a jaula, ou o que restava dela, e sabiam que o lobisomem era implacável. Não era apenas uma fera agindo por instinto, era uma máquina de destruição. Uma força que entendia a arte da caçada. Ele se lembrou da expressão do apresentador, aquele homem alto e magro, com um sorriso falso e o brilho sombrio nos olhos. Eles tinham feito aquilo antes. Eles haviam mostrado a fera para outras cidades, e de algum jeito, de alguma forma, sempre conseguiram mantê-la sob controle. Havia algo no circo que poderia deter o monstro. "O circo", disse Adam, de repente, sua voz firme. "Temos que voltar para o circo." Lucy e Tom o olharam como se ele tivesse enlouquecido. "Voltar? Para onde aquela coisa estava?" gritou Lucy, o medo evidente em seus olhos. "Você ficou maluco?" "Eu sei o que parece", respondeu Adam, sentindo o peso das palavras que dizia. "Mas escutem, o circo tinha a criatura em cativeiro. Eles sabem como controlar o lobisomem, ou pelo menos tentar. Se vamos encontrar uma maneira de parar essa coisa, está lá." Tom abriu a boca para protestar, mas parou ao perceber que Adam tinha razão. Eles estavam sem opções. A cidade não oferecia abrigo seguro, e quanto mais tempo perdessem, mais próximo o lobisomem ficaria. "O circo", repetiu Tom, engolindo em seco. "Ok, mas como vamos entrar lá sem sermos rasgados ao meio?" Adam respirou fundo, tentando pensar. "Vamos pegar a estrada de trás. Ninguém vai por lá. E o lobisomem está ocupado demais caçando as pessoas que fugiram na outra direção. Se formos rápidos, podemos chegar até o coração do circo antes dele." Era um plano ruim, ele sabia disso. Mas era tudo o que tinham. O caminho de volta ao circo foi um pesadelo. Cada sombra entre as árvores parecia ter olhos, cada som distante poderia ser o lobisomem. E o medo de que a fera os atacasse a qualquer momento fazia com que cada passo fosse dolorosamente lento e calculado. O vento noturno parecia uivar junto com a criatura, como se a própria natureza estivesse à sua mercê. Finalmente, depois de o que pareceu uma eternidade, as luzes fracas do circo começaram a surgir novamente. Mas desta vez, o brilho colorido tinha uma sensação diferente. O circo estava quieto, assustadoramente quieto.
O som de gritos havia diminuído, e o pavilhão principal estava envolto em escuridão, exceto por alguns postes de luz espalhados aqui e ali. Adam, Lucy e Tom se esgueiraram até uma das laterais do pavilhão, onde os bastidores se erguiam como um labirinto de tendas e equipamentos. O cheiro de serragem e ferrugem impregnava o ar, misturado ao odor agridoce de sangue que parecia persistir no local desde o ataque. "Cuidado", sussurrou Adam, levantando a mão para que os outros parassem. Ele olhou ao redor, tentando entender onde o lobisomem poderia estar. Mas o silêncio era assustador. Não havia mais os rosnados que ecoavam pela cidade, nem o barulho de correria. Era como se o monstro estivesse à espreita, aguardando o momento certo para atacar de novo. "Precisamos encontrar aquele apresentador", murmurou Lucy. Ele sabia o que estava fazendo. Se alguém souber como deter o lobisomem, é ele. Adam assentiu. Aquilo fazia sentido. O homem que controlava o espetáculo parecia frio demais, calculista demais. Ele sabia o que tinha ali dentro. Sabia o que estava prestes a acontecer. E agora, com o lobisomem à solta, ele seria o único que teria uma resposta. Eles tinham que encontrá-lo, custe o que custasse. Eles avançaram lentamente pelos bastidores do circo, passando por jaulas vazias e cabanas mal iluminadas, onde os artistas provavelmente se escondiam, esperando o horror acabar. Ao longe, eles podiam ver as marcas de destruição que o lobisomem havia deixado. Tendas rasgadas, carros tombados e o inconfundível cheiro de morte. Quando finalmente chegaram ao pavilhão principal, Adam ouviu o som de vozes. Estavam abafadas, quase sussurrantes, mas definitivamente havia alguém ali. Ele espiou pelo canto da tenda e seu coração deu um salto. O apresentador estava lá, cercado por outros 2 homens. Homens que pareciam tão sinistros quanto ele. Eles estavam ao redor de algo, uma grande caixa coberta por correntes de prata. "O que diabos é isso?", sussurrou Tom. Adam sentiu o estômago se revirar. "É o que eles usavam para prendê-lo", disse ele, apontando para a caixa. Eles estavam prontos para o caso de algo dar errado. Os 3 ficaram parados, observando, sem saber o que fazer. E então, a porta do pavilhão principal rangeu ao longe. Algo enorme estava vindo. O lobisomem. O rosnado era profundo, cortante, e dessa vez Adam pôde ver a criatura de perto. Era ainda mais monstruosa do que ele lembrava. As garras eram longas e afiadas como lâminas, e os olhos brilhavam com um ódio que parecia incontrolável. A criatura estava faminta, tanto por sangue quanto por vingança. O apresentador e seus comparsas se viraram para enfrentar o lobisomem, mas não havia mais tempo para truques ou segredos. A fera atacou com uma fúria devastadora, e em segundos, os gritos dos homens ecoaram pelo pavilhão. Sangue espirrava para todos os lados, e as correntes de prata que deveriam prendê-lo se tornaram inúteis. Adam, Lucy e Tom correram para a saída, os sons de morte e destruição às suas costas. Eles sabiam que aquela noite nunca seria esquecida, e sabiam, acima de tudo, que nem todos sobreviveriam para contar a história. Mas naquela noite, enquanto as luzes do circo se apagavam e os últimos gritos morriam no ar, Oak Ridge aprenderia uma lição. Nunca confie em monstros, mesmo quando eles estão em jaulas.